Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria e pedindo a Deus que nos abençoe, que aqui neste vídeo continuamos a nossa exposição, o nosso ensino da carta de Paulo aos Colossenses. O texto que leremos e passaremos a explicar neste vídeo é Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Então passo a ler o texto e que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Colossenses 3, de 1 a 11. Passo a ler. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, o primeiro versículo deste texto nos explica o seguinte, que nós já ressuscitamos com Cristo. E aqui eu passo a explicar o sentido disso. No nível espiritual, nós já morremos para o pecado. Capítulo 2 de Colossenses, no versículo 12, diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O sentido disso é espiritual, mas também é prático. É vida do dia a dia. Quando eu, você, nos entregamos a Jesus, quando nos convertemos a Ele, ao Evangelho, à palavra da salvação, nós morremos para uma vida pecaminosa, nós tomamos a nossa cruz, renunciamos a nós mesmos e nós abraçamos Cristo, nós nos unimos a Ele. E quando nos unimos a Cristo, temos vários efeitos. Um deles é morremos com Ele, crucificados com Ele. O apóstolo Paulo diz, em sua carta aos Gálatas, por exemplo, ora, já estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é um duplo efeito. O velho Horácio, esse que vos fala, pecador, nascido segundo a imagem caída do antigo Adão, do primeiro Adão, morreu para o pecado, morreu para si mesmo, morreu para o império das trevas, onde Satanás e o pecado dominavam, e não estou mais lá. Colossenses declara que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus, o reino de Deus. E, portanto, eu e você podemos e devemos ter uma nova vida em Cristo. Por isso, Paulo trata como já realizado algo que em parte já funciona, mas em parte é futuro. Ele diz, se já ressuscitastes com Cristo. Como assim já ressuscitaste com Cristo? Eu não ressuscitei ainda. O meu corpo ainda não ressuscitou, mas eu já tenho uma vida nova e uma vida eterna. Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3,
E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, ó Pai, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então eu já nasci de novo, aleluia! Eu já fui gerado de novo, como diz Pedro na sua primeira carta, eu já fui gerado de novo por uma semente incorruptível do Evangelho, eu já ressuscitei com Cristo nesse sentido, eu já tenho uma vida nova, eu já não sou mais devedor ao pecado, eu já não sou mais alcançável pela acusação do diabo, eu já fui liberto. Então, sim, ainda que o meu corpo, este corpo aqui, ainda não é ressuscitado, e será um dia na volta do Senhor, mas, querido irmão, querida irmã, e talvez você que me ouve, que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, em Cristo é possível uma nova vida, eterna e ressurreta. Ora, aqui o primeiro versículo então diz, se você, eu, nós os que já ressuscitamos com Cristo para essa nova vida, nós devemos levar a nossa vida cá embaixo, na terra, neste corpo, de acordo com as coisas eternas, buscando e pensando e vivendo valores, realidades que partem de Cristo, que partem do alto. Tanto que o verso 2, aliás, o verso 1 termina dizendo, coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o verso 2, então, continua dizendo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, somos chamados a olhar para a nossa vida neste mundo, no dia a dia, a partir de Jesus Cristo ressuscitado, exaltado em glória à destra de Deus. É lá que Ele está. O Pai o devolveu, como Ele pediu lá em João 17, Jesus orou pedindo ao Pai que lhe devolvesse a glória que Ele tinha tido antes de encarnar. E o Pai devolveu. Hoje, Jesus é o Senhor nos céus e na terra, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, toda a autoridade, todo o poder foram dados a Jesus, no céu e na terra. Então, a minha vida, a sua vida, devemos viver o dia a dia, como leremos adiante desse capítulo, devemos nos relacionar com as pessoas, mas não a partir de um olhar de valores, não a partir de uma maneira de pensar natural, humana, no seu sentido limitado, mas a partir do fato de que eu já nasci de novo, eu estou unido a Cristo e, portanto, é a partir do meu Senhor ressuscitado, glorificado, é a partir do fato de que eu estou unido a Ele, que eu vou viver as coisas do dia a dia e deste mundo. Mas para isso, eu tenho que buscar essas coisas, eu tenho que pensar nessas coisas. Quero explorar um pouco esse versículo 2, quando fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o que pensamos, o que ocupa a nossa mente, vai encher a nossa alma e em algum momento vai determinar o como vivemos. Alguém que só pensa, por exemplo, em esportes, em diversão, em lazer, em distração, em filme, vai viver essas coisas, porque pensa nelas e constantemente as busca. Mas então, para que eu possa viver aqui na terra a vida de Jesus, uma vida de amor, de perdão, cheia do fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, e segue o texto, né? Eu preciso pensar nele, eu preciso raciocinar a partir dele e encher a minha mente, o meu pensamento das verdades eternas. Quem nunca pensa em Jesus, quem nunca pensa na glória dele, quem nunca pensa na sua morte, ressurreição, quem nunca pensa no perdão que ele nos oferece, quem nunca pensa no poder do sangue derramado que me redime, me liberta, que se eu não pensar em nada disso, eu não vou viver.
Então eu quero aqui trazer essa aplicação para a sua vida. Que vida você tem vivido? O que você pensa, o que você busca? É inevitável pensar em coisas do dia a dia, claro, eu também penso. Mas, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu me relaciono com pessoas, mas eu trago no fundo da minha mente o pensamento de que em algum momento eu posso dar um testemunho, eu posso orar por eles, eu posso amá-los, eu posso servi-los. Então eu posso viver o meu ambiente de trabalho a partir das coisas do alto. Eu posso viver as coisas do dia a dia da minha família com um olhar apenas natural, cotidiano, ou eu posso pensar, eu vou fazer as compras no supermercado porque eu quero cuidar bem da minha casa, porque eu amo minha esposa, meus filhos, e eu quero cuidar bem deles. É a mesma coisa, eu vou ter que fazer a compra do mesmo jeito, mas o pensamento, a maneira de encarar e de pensar pode ser e deve ser muito diferente. O versículo 3 repete o fato, porque já estás mortos, eu já morri para o pecado não tem mais domínio sobre mim, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que escondida? Porque Jesus hoje ninguém vê, sim, com esses olhos, né? Jesus hoje não está visível ao olho humano. Então, de certa forma, Jesus está escondido, ainda que seja possível vê-lo na vida daqueles que o seguem. Então, a nossa vida está como que guardada com Cristo em Deus. E o verso 4, quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, e ele voltará de forma visível, não mais escondida, diz o texto, e todo olho o verá. Quando ele retornar a esta terra, cremos que esse momento está próximo, todos o verão e nós retornaremos juntos com ele. Então, seremos vistos, a nossa vida, a nossa pessoa, o meu ser, o seu ser, seremos vistos junto com Jesus retornando em glória para esta terra. Então, esse é o sentido do verso 4. O versículo 5 e os que vêm depois descrevem a maneira errada de viver. Vivíamos de uma maneira errada, mas morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E a sequência dos versículos desse capítulo vai explicar aspectos da vida antiga, velha, que não mais devemos viver dessa maneira, e aspectos da nossa nova vida em Cristo Jesus, que devem ser características da nossa nova maneira de viver. Então, o versículo 5, ele descreve aspectos da maneira de viver típica de quem não nasceu de novo, quem não se converteu a Cristo. Aqui diz assim: mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, fornicação e impureza. Fornicação e impureza dizem respeito à vida sexual desregrada, principalmente. Impureza incluiria talvez outros aspectos, mas principalmente vida sexual fora dos padrões de Deus. Eu prefiro explicar como que a sexualidade dentro dos padrões de Deus, porque tudo que for diferente disso está incluído na impureza e na fornicação. Deus criou macho e fêmea, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E eu estou sendo literal. Gênesis 1, 27 diz, macho e fêmea os criou. Algumas versões traduzem como homem e mulher, faz sentido, mas literalmente macho e fêmea. E esse é o padrão de sexualidade. Um homem se une a uma mulher em casamento e tem relações nesse contexto, e tudo que for diferente disso é impureza, fornicação, é adultério. Eu sei que hoje estamos vivendo um tempo em que
toda uma onda de propaganda, de pressão, querendo dizer que outros padrões de sexualidade, fora esse que acabei de expor, também são corretos e toleráveis, e mais do que isso. E quem discorda deles, quem ousa dizer que esses outros padrões de sexualidade são errados, hoje, essas pessoas que ousam discordar publicamente estão sendo pressionadas, criticadas, de certa forma até perseguidas. Mas isso é a natureza antiga, errada, é o velho Horácio, é o velho homem. E não é só essa parte física, aqui fala também, no versículo 5, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Emoções descontroladas, apegos e paixões cujo objeto pode ser pessoas ou coisas ou dinheiro ou valores. A avareza é amar o dinheiro, é servir o dinheiro. Essas afeições, essas expressões exacerbadas, exageradas de afeto por coisas ou pessoas de maneira desordenada, exagerada, descontrolada, também é parte da nossa antiga e errada maneira de viver. Agora, repare o seguinte, também aqui nós estamos enfrentando um embate, estamos tendo um confronto, porque hoje também a mídia, os filmes, a maior parte do que vemos, lemos e ouvimos e vemos em todo tipo de mídia, procura legitimar toda e qualquer expressão sentimental. Não faz muito tempo eu ouvi de uma colega de trabalho uma frase que seria uma mudança de pensamento em relação a algo que um antigo pensador, o Descartes, né, o Descartes disse, penso, logo existo, penso, logo existo. Essa colega de trabalho um dia me disse, olha, Descartes está superado. Hoje é sinto, logo existo. Ou seja, estamos vivendo uma época de legitimação, de exacerbação, de incentivo sem freio, sem limites, sem controle, a toda forma de busca de prazer físico, de prazer emocional. Há pessoas viciadas em adrenalina, há pessoas literalmente viciadas em toda forma de prazer, seja emocional, seja físico. Isso são impurezas e afeições desordenadas. Vil concupiscência. Concupiscência é um desejo intrínseco ao homem pecador caído, não redimido, não nascido de novo. E afinal, um dos grandes deuses, um dos grandes ídolos do presente século, e na verdade de toda a história da humanidade, é a riqueza. É o dinheiro, é as coisas materiais. E aqui Paulo já diz, o apóstolo Paulo, isso é uma idolatria. E o versículo 6 traz um alerta. Sobre essas coisas, vem a ira de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs e todos os que me ouvem, a pandemia pela qual o mundo está passando, causando dor, morte, sofrimento, é apenas um pequeno alerta de que a ira de Deus paira sobre a humanidade. A humanidade embarcou, principalmente os países ocidentais, a humanidade embarcou em uma caminhada cheia de toda sorte de concupiscência, de imoralidade, de impureza, de exageros emocionais, de afeições desordenadas, insistindo que isso tudo é bom, lindo e maravilhoso e pressionando, quando não mesmo agredindo, aqueles que ousam expressar um pensamento diferente. Então, a ira de Deus é comparável a uma nuvem de tempestade já formada que só falta desabar sobre a humanidade. Eu entendo que essa pandemia são apenas as primeiras gotinhas
da pesada nuvem da ira de Deus que já paira, já está como que acumulada sobre a humanidade. E a única maneira de escapar da ira é a conversão, é nascer de novo pela palavra do Evangelho, é morrer para nascer de novo. É morrer com Cristo, ser crucificado com Ele e nascer de novo e ressuscitar com Ele. E o versículo 7 diz assim: nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, significa que existe um divisor de águas. Na minha vida, eu lembro da época, dos felizes anos e do feliz e abençoado momento em que eu tomei uma decisão. Eu tinha 16 anos de idade e eu entendi que Jesus Cristo me chamava para segui-lo, que Ele me chamava para ser um seguidor dEle. E eu disse sim. Eu lembro da minha primeira oração, quando eu disse: Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu sabia, sem entender muita coisa, mas no fundo o Espírito Santo já me dizia: Horácio, a tua vida mudou. Daqui para frente vai ser diferente. E o versículo 7 é uma referência a isso. Eu vivia de um jeito, mas me entreguei, me converti a Jesus, me arrependi de uma vida sem fé, de uma vida sem Deus, de uma vida voltada para mim mesmo, de uma vida onde eu era o centro, e não Jesus, e não Deus, e recebi em Cristo uma nova vida. Então eu já ressuscitei com Ele. E é o que o verso 7 diz. Em um outro tempo, em outra época, andávamos nisso, mas não andamos mais. E se você ouvir um evangelho, se você ouvir uma pregação que fala de Deus, fala de Cristo, fala da fé, mas não te avisaram que você tem que se arrepender, tem que mudar de vida, tem que renunciar a si mesmo, tem que largar o pecado, tem que se unir a Jesus em tudo, para nascer de novo, para amar, para ter o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio, e tantas coisas mais, se não lhe explicaram que há uma diferença, há uma mudança profunda, não só externa de comportamento, mas uma mudança de coração, uma mudança íntima. Logo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho de Jesus. Aleluia. E eu não quero outro, eu não creio em outro, porque Jesus perdoa, transforma, liberta, Ele faz de mim e de você uma nova criatura, infinitamente melhor do que a anterior. E o verso 9, então, aliás, o verso 8, né? Paulo segue dizendo: despojai-vos também de tudo: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Nós vivemos um tempo hoje marcado pela raiva, pela agressividade. Em tantas áreas do convívio humano, hoje estão difíceis essas áreas de convívio, até os estádios dos esportes, às vezes são palco de ira, de cólera. Os debates que deveriam, acadêmicos e até de ideologias que deveriam ser livres, tranquilos, liberdade de pensamento e de opinião, hoje se tornaram marcados pela agressão, pela ira, pela violência. A ira, diziam os antigos, é uma loucura que dura pouco. Mas os antigos hoje estariam parcialmente errados, porque a ira, a raiva, a cólera se tornou uma loucura que dura muito. Há um estado de constante agressividade, de virulência e violência que pode explodir a qualquer momento. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas aqui diz que devemos nos despir disso. Ira, cólera, da malícia, de pensar mal e de falar mal. Malícia e maledicência. Malícia é pensar mal dos outros.
é sempre enxergar o mal em tudo, e às vezes ele existe, às vezes não. E maledicência é falar mal. Horácio, se o que eu estou falando, estou apontando pecados, defeitos e falhas das pessoas, e se isso tudo for verdade, e eu falar disso, uma coisa é falar mal, outra é falar mentira. Se eu estou sempre destacando, enfatizando os pecados, as falhas, os erros das pessoas, isso é maledicência. Porque mentir, falando mal, é duplo pecado. É pecado falar mal, e se eu estou inventando uma mentira para difamar o outro, eu estou pecando duas vezes. Tanto é que é diferente que na sequência, o verso 9 fala, não mintais uns aos outros. Então mentir e maledicência nem sempre são a mesma coisa. Mas o que eu amo na palavra de Deus, o que eu amo no Evangelho, na pessoa de Jesus, é que eu não sou chamado apenas para deixar de ser coisas erradas e deixar de fazer coisas erradas. Não apenas a me despir dessas coisas do velho homem, que são terrenas, mas eu sou chamado a me vestir do novo, a ser renovado, a ser cheio de Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. Nós em Cristo e Cristo em nós. E aí entra o verso 10. Eu vou me despir dessas coisas erradas, caquéticas e que me levariam ao inferno, e vou me revestir de Cristo. E em Cristo, eu sou renovado. Renovado para que eu possa conhecer a Deus mais e mais. E quanto mais eu conhecer Jesus e conhecer o Pai, mais renovado eu serei. E mais semelhante a Ele eu serei. É o verso 10. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o verso 11, o último versículo desse nosso vídeo, diz que em Cristo não há grego nem judeu. Gregos e judeus existiam e existem. O judeu, um povo descendente de Abraão pelo lado de Isaac. Nesse contexto bíblico, grego é quase sinônimo de gentio, ou seja, o que não é judeu. Tudo bem, grego é quem nasceu na Grécia, ou é descendente de grego. Mas nesse contexto aqui neotestamentário, muitas vezes grego em oposição a judeu quer dizer o judeu e os não-judeus. E em Cristo, judeus e não-judeus se unem, se tornam um. E a mesma coisa, a circuncisão, que era a prática judaica que distinguia o judeu do não-judeu. Circuncisão nem circuncisão deixam de ser relevantes, porque Cristo é quem faz a diferença. Os judeus se convertem a Cristo e nós, não-judeus, nos convertemos, e em Cristo, de dois povos, nos tornamos um. E Paulo vai mais longe. Ele cita povos, bárbaro, cita. Quer dizer, não interessa se a pessoa tem uma origem étnica, se nasceu em outro país, se nasceu em outra cultura. Em Cristo, todos nos tornamos filhos de Deus. Todos nascemos de novo para o mesmo reino. De onde começamos não importa. Importa que em Cristo nascemos de novo. Somos nova criatura e fomos arrancados do império das trevas e transportados para um único novo reino, que é o reino de Deus. Então, em Cristo, todos nós nos tornamos como cidadãos dos céus. Olha que coisa tremenda. E se a pessoa era escravo ou era livre, também não interessa, porque no reino de Deus há um Senhor, que é Jesus Cristo, e todos os outros somos servos dele e uns dos outros. Então essa diferença de senhores, servo, escravo e dono de escravo, em Cristo desaparece. No reino dele, ele é o Senhor eterno. E todos nós somos servos dele e uns dos outros. E Cristo é tudo e em todos. Concluo essa exposição
convidando você que me ouve a pensar na sua vida a partir destas verdades. Você já ressuscitou com Cristo? Ou você ainda vive uma vida dominada pelo corpo e pelas emoções? Você já se despiu de um tanto de coisas erradas que explicamos e já se revestiu de Cristo? Você ainda olha para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo, enxergando as diferenças que existem, mas que perdem completamente a relevância, porque Ele é tudo em todos? Deixe essas meditações para você, que Deus te ilumine e, mais do que tudo, que Jesus transforme a sua vida. Deus abençoe a todos.